Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o estudo da palavra do Senhor, na condição de online, em virtude da pandemia. Queira Deus que nos livre dela dentro do tempo dele, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje eu quero falar com a igreja sobre uma coisa muito comum nas nossas vidas, que é decisão. A todo momento da nossa vida nós estamos tomando decisão. Não temos como ficar sem tomar decisão. É verdade que ora tomamos decisão correta, ora errada. Na maioria das vezes tomamos decisões erradas, mas não temos como não estar tomando decisão. Meus irmãos, mas isso é uma constante na nossa vida. Nós não temos que assustar com isso. Nós precisamos de buscar o direcionamento para as nossas tomadas de decisões, porque a cada momento vamos estar tomando decisão. Eu trago aqui um texto que fala bem claramente a esse respeito. Esse texto está em 2 Timóteo, no capítulo 1, nos versos 7 e 9, que diz assim o verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, depois nós vamos ler o verso 9, mas por enquanto nós vamos estar fazendo um ligeiro comentário que diz assim: a Bíblia, no Novo Testamento, relata exclusivamente a vinda, a história, os ensinamentos de Jesus, falando e operando maravilhas espirituais no coração dos salvos, pelo poder do Espírito Santo, pois este faz morada nesses corações, nos corações dos salvos. Nós temos de refletir bem sobre isso. Prestem bem atenção, a Bíblia, no Novo Testamento, relata exclusivamente a vinda, a história, os ensinamentos de Jesus, falando e operando maravilhas espirituais no coração dos salvos, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus foi assunto aos céus, mas ele nos mandou o Consolador, que é o próprio Jesus em espírito, morando no coração daqueles que receberam a salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que recebe a salvação em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Ele passa da situação de apenas criatura e torna-se filho de Deus em Cristo Jesus. O verso 9 nos diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, uma vocação exclusiva, separada, não segundo as nossas obras, nossa inteligência, nosso poder, nossa imaginação, o nosso trabalho, mas conforme a sua própria determinação, a determinação de Jesus
e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, antes de tudo, antes da existência do mundo, antes da criação de qualquer coisa, nós já estávamos criados em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de entender isso. O mundo, para melhor ilustrar, nós podemos considerar como o mundo como se fosse um grande caldeirão. E que todos que aqui nascem nesse caldeirão. E esse caldeirão está em constante efervescência, sempre debaixo de fogo, de pressão, disso e daquilo, e está sempre fervendo, e é um problema aqui, e é um problema ali, e você pensa, como é que eu vou sair disso, e como é que eu vou fazer isso, e qual a decisão que eu tomo, como é que eu não tomo a decisão agora, eu deixo eu tomar depois, eu tomo agora e tomo errado, eu tomo decisão às vezes com a minha arrogância, com o meu coração, com o meu fígado, com a minha vingança, tomo decisões. Outras vezes eu não tomo decisão. Mas, meus irmãos, nós precisamos de entender a nossa origem. Nós precisamos de entender que nós não temos como ver de forma diferente, que somos espíritos encarnados. Por isso que nós precisamos de entender como foi a nossa chegada aqui nessa terra, nesse caldeirão, e como chegamos e por que chegamos, porque todo mundo nasce nessa terra, nasce no caldeirão. Por isso que nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus é nos tirar desse caldeirão. Por isso que é muito importante a nossa constante volta à Bíblia, a leitura das Escrituras. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 4, nos dá uma informação muito interessante, que diz assim, Efésios 1, versículo 4, diz assim, assim como nos escolheu nele, Jesus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos separados, irrepreensíveis perante ele e em amor. Meus irmãos, veja bem o que está falando aqui. Está dizendo o seguinte, assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós não podemos achar que nós somos escolhidos exclusivamente nós ou uma meia dúzia. Aqui está dizendo que o aqui escolhido significa dizer que é aquele que foi alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação é para todos que nascem nesse caldeirão. Essa notícia aqui, que nós acabamos de ler, Efésios 1, 4, está dizendo somente para os salvos, porque os não salvos ainda não gozam desse entendimento. Meus irmãos, qualquer ser humano, no gozo de suas capacidades mentais, é capaz de fazer uma leitura das condições que vive o mundo, que vive o caldeirão.
a menos que por várias razões não lhe seja conveniente perceber, valorizar, acreditar, reconhecer as dificuldades, as complicações vistas e sentidas. Como que eu vou explicar isso? É porque muitas vezes, enquanto nós estamos mesmo no caldeirão efervescente, nós estamos felizes, nós estamos cheios de vitória, nós estamos cheios de esperança, nós estamos muito otimistas, achando que estamos caminhando, que somos mais felizes do mundo, que nós somos os escolhidos de Deus, que nós temos um santo protetor, que nosso ascendente fulano de tal nos ampara, que nos protege, e que nós pertencemos à religião tal, e que nós somos apadrinhados pelo nosso protetor, não sei. E assim nós vamos. É porque eu sou uma pessoa muito estudada, eu sou muito preparada, eu sou muito bem, porque eu sou muito bem nascido, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, mesmo no caldeirão, eu estou sentindo bem, porque é conveniente para mim, é o que acabou de dizer aqui, ó. Qualquer ser humano, no gozo de suas capacidades mentais, é capaz de fazer uma leitura das condições que vive o mundo. Porque todos nós estamos vendo o que acontece no mundo. No mundo não há paz, no mundo não há sossego, o mundo é cheio de controvérsias, é cheio de pandemias, é cheio de maus governos, é cheio de corrupção, é cheio de violência, é cheio de mentira, é cheio de tudo o que é mal. A menos que, por várias razões, não lhe seja conveniente ou interessante reconhecer as dificuldades e complicações vistas e sentidas. É o que eu acabei de falar, a mesma pessoa estando dentro do caldeirão está feliz. E com todos nós acontece isso. É uma conquista ali, é uma conquista ali, é uma derrapada aqui. Ah, não, mas isso acontece. É isso que é o mundo. Mas o mundo é um caldeirão, e é um caldeirão do diabo. Meus irmãos, nós vamos ver aqui vários exemplos pelos quais o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, está sempre nos advertindo das complicações existentes no mundo. Eu quero citar algumas aqui, onde diz. Em Jeremias 5,17, a Escritura diz que maldito o homem que confia no homem. Está dizendo aqui que nós não podemos confiar em nenhum ser humano. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, olha, quando você se sentir cansado, e a todo momento as pessoas se sentem cansadas, vinde a mim que eu vos aliviarei. Nós vamos ver lá, por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, no verso de 1 a 5, diz assim: Ele, Jesus, nos deu vida, estando... o apóstolo Paulo está falando a respeito do que Jesus fez, ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, deste caldeirão, segundo o príncipe, o principal da potestade do ar, que é Satanás,
o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência é aquele que está no caldeirão, entre os quais também todos nós andamos outrora, que nós também já tivemos dentro do caldeirão, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Olha, está dizendo, nos deu vida pela graça, salvos. Nós só vamos viver a verdadeira vida depois de salvo. Essa é a graça. E nós vamos vendo assim, as Escrituras vão nos mostrando que desde quando Deus criou um povo para ser um testemunho, porque Deus esteve silencioso, em silêncio, por muitíssimos anos, com o povo da terra, com o povo que estava aqui no caldeirão sofrendo. Mas Deus chamou a Moisés para ser o seu interlocutor junto àquele povo escolhido que seria o testemunho para os demais povos. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, nós vamos chamar a atenção em 3 versos que diz o seguinte. Verso 17 diz assim: não diga, pois, no teu coração, é espiritual, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não acha que o que é bom você adquire. Você adquire alguma coisa que é boa de você mesmo. Você adquire porque Deus nos concede. O dos 8 diz que, por que Deus está falando isso? Diz assim, dos 8: antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza santa, riqueza boa, para confirmar a sua aliança, a aliança de Deus conosco e de nós com Deus na pessoa de Jesus, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Com os pais que está dizendo aqui, é os pais do povo judeu, que nós somos o povo judeu que foi o testemunho para aquele povo antigo. Hoje nós somos o Israel de Deus, os salvos em Cristo Jesus. Sabe por quê? Que o propósito de Deus foi assim? É porque Deus disse no verso 19, ele diz assim, vou voltar só um pouquinho, prometeu a teus pais como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor teu Deus, se esquecer do Senhor teu Deus, se vier achar que você está com tudo, e andares após outros deuses, buscarem outros deuses, e os servires, e os adorais, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então, Deus está dizendo que aquele que não tiver a salvação do caldeirão em Cristo Jesus,
continuará a sofrer, a padecer na vida aqui na terra. Em Isaías, o Senhor fez o seguinte convite, o chamado convite da graça. Isso está em Isaías 1. Prestem bem atenção. Do versículo 18 ao 20, diz assim: Isaías capítulo 1, verso 18 a 20, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Meus irmãos, veja bem, vamos dar uma analisada nesses 3 versículos aqui, que diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos. Olha, vem entender comigo, venha ter uma comunhão espiritual comigo na pessoa de Jesus. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como escravos, pode ser o pecado que você tiver, eles se tornarão brancos como a neve, serão purificados. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã pura, branca. Se você quiser e me ouvir, comerás o melhor dessa terra, o melhor dessa terra. Comerás e viverá o que melhor dessa terra. Comerá boa comida, de paz, de harmonia, de amor, de esperança, de tudo de bom. Mas, se recusares o meu convite e fores rebeldes, sereis devorados à espada, sofrerá, porque a boca do Senhor é que disse. Meus irmãos, eu trouxe essa palavra nessa semana, porque essa semana eu tive uma semana atípica, tive uma semana que eu tive que tomar diversas decisões, e te confesso, decisões difíceis, não é fácil tomar decisão, ainda mais como se tem o propósito de tomar decisão acertada. Mas, te confesso, terminei a semana realizado, muito em paz, comendo o que há de melhor dessa terra. Por que disso, meus irmãos? Sabe, você acha que eu estou me julgando santo, estou me julgando um especial? Não. É porque nós precisamos de aprender a conviver segundo os ensinamentos bíblicos. Porque todos nós temos experiência a cada dia da nossa vida aqui no mundo. Nós já vivemos, eu, por exemplo, já vivi dentro do caldeirão, hoje eu vivo fora do caldeirão em nome de Jesus. Por isso, meus irmãos, para o entendimento de bênção,
dessas bênçãos e milagres em nossas vidas, precisamos de conhecer a nossa origem, o que nós somos. E o propósito de Deus para o mundo, para a eternidade e para nós. Qual que é a nossa função aqui? Lembrar que Deus deixa a salvação em Cristo Jesus para todos. Mas é preciso que nós razoemos com Ele. Que nós enfrentamos as nossas dificuldades com o firme propósito de procurar entender em Deus a razão das nossas dificuldades, para que nós possamos tomar decisões em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós não podemos achar a Bíblia muito clara. Nós precisamos de ter noções que tem uma vida muito curta, que a vida aqui é um caminhar. Nós precisamos realmente de usufruir de tudo aquilo que tem nos acontecido, mesmo as coisas más, para entender nas coisas boas. Caso contrário, nós vamos permanecer nesse caldeirão, que é um caldeirão terrível. Por isso eu costumo dizer, e vou continuar dizendo, nós temos duas opções, aqui e agora. Ou vivemos o céu aqui e agora, ou vivemos o inferno aqui e agora. Dependendo do nosso razoamento com Deus na pessoa de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que mora no nosso coração. Que fica essa palavra para todos nós. Que essa palavra possa nos dar direção para os nossos caminhos, sem medo, com firmeza, na certeza que somos servos do Deus Todo-Poderoso, na pessoa de